Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Meu nome é Murilo Vieira Louro, sou engenheiro agrônomo, mestrando do programa de pós-graduação em agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, em colaboração com o professor de agronomia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, professor Dr. Ivan Ricardo Carvalho, conduziu-se a presente pesquisa, com o objetivo, então, de entender a correlação linear entre os caracteres agronômicos da cultura de aveia branca. Então, o experimento ele foi realizado no município de Catuípe, no estado do Rio Grande do Sul, em delineamentos de blocos ao acaso, sendo que os tratamentos eles foram compostos pela presença e ausência de adubação de base em 12 repetições, então totalizando 24 unidades experimentais. Então, analisou-se os pressupostos e realizou-se análise de variância a partir do TSTF a 5% de significância. As variáveis mensuradas, elas não evidenciaram diferenças entre os tratamentos. A partir de então, definiu-se a necessidade, então, de compreender essas tendências de associação e procedeu-se a análise de correlação linear de Pearson a 5% de significância. Então, pessoal, olha que interessante os resultados obtidos. É possível perceber que a altura de plantas teve uma relação significativa com a maioria dos caracteres analisados de sentido positivo, Ou seja, populações maiores tendem a criar ambientes mais competitivos em função do sombreamento, entre as plantas. E elas buscam elevar, então, a sua estatura através da produção de hormônios, como a auxina. Então, isso pode explicar a correlação positiva verificada no gráfico de altura de plantas com população de plantas, Do mesmo modo que plantas com altura mais elevada tendem a ter um desempenho agronômico para rendimento de grãos maior. E isso pode ser explicado através da maior taxa fotossintética, em função da maior área foliar de interceptação de radiação. Mas o detalhe desse resultado, é o cuidado, pois que se sabe que através de vários estudos já conduzidos, que também é uma tendência de estaturas muito elevadas serem suscetíveis ao acamamento. Então, como verificou-se que a altura de plantas tem relação proporcional com o rendimento de grãos, consequentemente, há uma tendência de expressão também dos componentes de rendimento, como principalmente o número de grãos por panícula e a massa da panícula. Então, observa-se que em função da correlação positiva entre a altura de plantas e a altura de inserção de panícula, essa última exerceu as mesmas tendências e correlações para as demais características. Então, olha só que interessante. O comprimento da panícula, ela não apresentou correlação positiva com o rendimento de grãos, Contudo, ela exibe uma relação direta do mesmo sentido com um dos componentes diretos de rendimento da cultura, que nesse caso é o número de grãos por panícula, que teve correlação de forte magnitude com o rendimento. Então, assim, pode-se compreender que plantas com panículas mais extensas comportam maior número de grãos que influencia diretamente o rendimento de grãos. O porquê disso? Porque o maior número de grãos é maior massa de grãos que se converte em produtividade. Então, isso pode ser confirmado através da correlação positiva da massa de panícula com o número de grãos da panícula e o rendimento dos grãos. Então, está tudo correlacionado, entre esses caracteres. Então, pessoal, pode-se perceber o poder que um gráfico de correlação linear tem, a dinâmica de resultados que ele nos proporciona. E esses resultados, eles podem ser usados para nortear os programas de melhoramento genético, bem como identificar, os manejos que promovem o incremento desses caracteres, que estão ligados à produtividade de grãos. Então, como conclusão, o rendimento de grãos ele é definido pelo número de panículas e, consequentemente, a massa de panícula, e plantas com maior estatura tendem a expressar atributos e componentes de rendimento com uma maior magnitude. Então, pessoal, espero ter contribuído de alguma forma e muito obrigado e um grande abraço.